Aleluia. Tenho um tema hoje, queridos, para meditarmos nesta manhã, que estou segura que vai ser algo que vai beneficiar demasiado a tua vida. Talvez não seja um tema que a gente pode se animar muito a querer ouvir, mas vai te levar ao centro da vontade de Deus para a tua vida. E eu creio, queridos, e desejo que esse seja o lugar que você deseja estar. Porque não há melhor lugar do que estar no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então esse é o propósito, esse é o objetivo desse tema de hoje. Falar sobre temor, queridos, como eu falei, não é algo que nos motive ou que anime tantas pessoas a querer escutar. Pero eu percebo em meu coração um clamor de Deus para isso. Sabe que a Bíblia habla que sem santidade nadie verá Deus? Quem sabe disso? Sem santidade nadie verá Deus. E aqui está algo importante que vai te levar a uma vida em santidade. É o temor de Deus. O temor a Deus. É algo que necessitamos, é algo que o povo de Deus necessita. E há um, queridos, que você pode pensar, não, pero eu sou uma pessoa que tenho muito temor a Deus. Necessitamos avivar isso dentro de nós outros. Porque o temor a Deus, assim como a vida em santidade, é dia a dia. Não é momentos de temor. É uma vida em temor. É isso que a palavra nos ensina. Amém? Pode pintar aí, Lore, por favor? Não. Já. Me gostou que essa foi a última alabança, porque essa é a minha primeira diapositiva. Glória a Deus. As chiquinhas estavam guiadas aí. A Bíblia nos exorta que nos a viver em santidade, esperando o regresso do Senhor. E a vida em temor, como te falei, vai nos levar a isso. Sabe, queridos, se em minha vida, em tua vida, em nossa vida, e na vida do povo de Deus, você não anela isso, algo não está bem. Pode que seja porque tu não tem conhecimento. Pode que por tenha medo. Não sei, não estou lista. Falta alguém, não sei, de minha família. Pero esse deve ser o desejo do nosso coração. Porque a Bíblia habla que essa é nossa bendecida esperança. O regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso estamos aqui. Se não anelarmos isso, queridos, por que estaríamos na igreja um dia de domingo pela manhã? Porque tu não estaria dormindo ou, não sei, passeando na praia, em algum local? Pode que tu corpo anele algo, pelo tu espírito anele ao Senhor. Porque é em tu espírito que o Espírito Santo de Deus habita. E esses dias, queridos, digamos, desafortunadamente, podemos falar assim, pessoas que um dia se acercaram a Deus em amor, estavam em sua presença com reverência, com temor, depois de algum tempo, já não consideram tanto essa presença, com tanta reverência ou com tanto temor. Por isso que a Bíblia habla, volver ao primeiro amor. Porque é em esta condição, ou esta posição, que devemos estar. Quando vemos uma pessoa que nasceu de novo, mas que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, que hermoso, não? Porque vemos essa pessoa tão avivada, tão animada, e quer ler, quer conhecer, quer mais do Senhor.
Por isso deve ser uma constante em nossas vidas. Queridos, eu só te pido uma coisa hoje. Aceita essa palavra com mansedumbre do coração. Porque ela vai te levar ao centro da vontade de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Eu sinto em meu coração como que é um clamor não meu, pelo Senhor. Porque às vezes Deus quer fazer coisas em nossas vidas, e na igreja, mas às vezes Deus não pode. Porque uma condição, um ambiente favorável necessita para a presença de Deus, para o poder de Deus ser manifesto. Amém? Amém. Vamos entendendo e começar entendendo que Deus ele nos chama a viver em temor. Diga comigo, viver em temor. Não é ter momentos de temor. Não é quando algo passa em tua vida que vem aquele temor e que te leva a ser algo correto. Não, é uma vida em temor. É uma vida considerando a presença que habita dentro de ti. Desde o princípio da criação, vemos o diabo levando ao homem a não ter temor de Deus. Por quê? Porque se não há temor, não há santidade. Se não há santidade, queridos, uno não pode estar na presença de Deus. Porque sem santidade, nada verá a Deus. Desde o princípio foi assim. Sabemos que Deus criou o homem para ter comunhão. E Deus venia todos os dias para estar com sua criação. Por quê? Porque Deus ama. Porque Deus tinha prazer em estar na presença do homem. E quando Deus habla para Adão, para Eva, mira, tudo isso um pouco delante de ti. Só uma coisa te pido. Não coma deste água. Solamente desse. Todos os demais está permitido. Pero desse água, do conhecimento do bem e do mal, não, desse, não coma. Por quê? Porque se tu comeres, morirás. Quem sabe que Deus é todo poderoso? Amém. Deus podia ou não ter impedido Adão e Eva de comer do fruto? Sim. Ele é poderoso. Mas ele não é isso. Aí entendemos, é o livre albedrio do homem. Deus respeita tua vontade. Pero Deus te ama tanto que Ele sempre vai te mostrar, mira, não vá por aí. Não elija esse caminho. Não haga isso. Pero se tu elige, queridos, Deus não vai te impedir. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4, quando o diabo, a serpente, estava tentando Eva a comer desse fruto, que Deus disse não coma, a serpente habla, não morirás. Ou seja, em outras palavras, o que ele estava falando? Não tens que ter temor a Deus. Ele não levará a cabo essa ameaça. Se for a cair tiro, seria, não passa nada. Sim ou não? Não passa nada. É porque Deus sabe solamente que tu vai ter outra visão, outro entendimento, mas não passa nada. Quantas vezes o diabo está falando isso para muitos? Levando pessoas a sair da vontade de Deus. Não passa nada. Não morirás. Não, nada vai suceder. Aleluia. É o diabo com a mesma estratégia, com a mesma coisa, desde o princípio hasta o dia de hoje.
tentando sacar o temor da vida das pessoas. Sabe, queridos, quando miramos a igreja primitiva, do princípio, em Hechos, eles andavam, viviam em temor. Às vezes vemos um crescimento extraordinário, coisas sucedendo. Depois tinha 3.000, 5.000, e seguia crescendo e milagres sucediam. Quando miramos, por exemplo, esse texto acá, em Hechos, no capítulo 12, versículo 43, digo que sobrevindo temor a toda persona. E não eram poucos. O temor sobrevindo a todos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por os apóstolos. Por que sucederam as maravilhas e os sinais? Porque havia temor. Porque o temor leva à santidade. E a santidade atrai a presença de Deus. Outro texto, em Hechos também no capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria viviam em paz. E eram edificadas em quê? Em temor, elas eram edificadas. E seu número ia por a força do Espírito Santo. Então eu vejo crescimento, eu vejo maravilhas, sinais, como resultado de temor. Você entende como a igreja hoje necessita de temor? Se eu for a ser um flyer e tu vier enviado para Esther, publica aí nas redes sociais, vou ministrar sobre o temor de Deus. Você crê que quantos invitados estariam na igreja? Agora, se eu vou ministrar sobre poder, sobre dons, sobre algo assim, poderia vir muita gente. A gente quer os resultados, mas não querem pagar o preço para ter os resultados. Não querem seguir os processos, os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. A igreja de hoje, queridos, deve caminhar no temor de Deus. Aqui em texto de Hechos, no capítulo 12, versículo 28, está escrito: assim que nós outros, que hemos recebido um reino incomovível, devemos ser agradecidos e com essa mesma gratidão servir a Deus e agradá-lo com o quê? Temor e reverência. Queridos, essa mesma condição está sobre nós outros. Você recebeu o reino? Sim, porque você está em Cristo. O reino está dentro de ti. Não há outra maneira, queridos, de agradarmos a Deus. Não é como é te servir. Tu pode fazer 1000 coisas dentro da igreja, mas se tu não tem temor, reverência, a presença do Senhor não vai agradar. Amém? Amém. Aleluia. A Bíblia nos exorta, queridos, a servir ao Senhor com temor. Servir. O que hacemos na igreja? Com temor. É isso que o Senhor nos ensina. Não pode, querido, servir de qualquer maneira. Há que servir com excelência, com temor em meu coração. Porque quando o mundo, queridos, põe a mirada em outra coisa que não é o Senhor, servir não vai ser com temor e não vai ser com excelência. Você não vai ser fiel.
você não vai ser comprometido se tua mirada está nas pessoas. Porque, queridos, aonde o pastor pode te invitar para ser algo, a ser algum serviço da igreja, se tu não entende que tu estás fazendo para o Senhor, não vai ter temor. Então, tu nunca vai cumprir o que está escrito. Servir ao Senhor com temor. Aleluia. Pero vamos entender melhor o que é, ou o que significa temor. O que é temor? O que você entende como temor? Maravilhoso, perfeito. Então, essa palavra temor, em hebreu, ela significa essa reverência, esse respeito também, essa consideração, podemos dizer também. Essa palavra reverência, ela significa adorar, honrar, respeitar, considerar. Então, se eu estou atuando em temor, queridos, eu estou atuando em adoração, em honra, respeito, consideração. Então, quando sempre que nos referimos a temor, estamos falando nesse sentido. É um sentimento de profundo respeito, admiração, honor e reverência. O problema, queridos, entre na igreja, o problema na vida de muitos cristianos é que muitos estão no natural. Sua mirada está no natural. E naturalmente eles começam a mirar coisas que sucedem na igreja, ou pessoas que estão dentro da igreja que não estão em tanta santidade ou em tanto temor. Isso afeta sua vida e seu coração. Devemos manter, queridos, em o Senhor, porque é para Ele que hacemos. De tu melhor sempre. Não importa se um que está à tua direita ou que está à tua esquerda ser fiel. Mantenha-se fiel em você. Amém? Amém. Sabe, queridos, temor não é medo de Deus. Habla isso comigo. Temor Temor es miedo de Dios. uma vez mais. Temor no es miedo de Dios. Eu sei que muita gente sabe disso. Pero aunque saiba disso, queridos, atua com medo dela de Deus. Sabe que a Bíblia, quando habla de medo, habla do Espírito. A palavra diz: não vos dei espírito de medo. Não. Apesar de, queridos, que não podemos negar que essa palavra temor, ela tem uma conotação que traz essa ideia de medo. Mas não significa isso. Por exemplo, não necessita me responder. Diante de advertências assim, qual é a tua atitude? Sempre respeitar, sim ou não? Se não é, deveria ser. Tem muitas vezes, queridos, passam situações como, por exemplo, proibido o retorno. Aí tu tá apurado, o trânsito tá tranquilo, nada tá vendo, não passa nada. Aí tu... Não é nenhum pecado, tranquilo, não é nenhum pecado. Pero uma desobediência. E a desobediência abre a porta para o diabo. É nas pequenas coisas que o diabo entra. Não, tu não vai morrer, não vai passar nada. Nas pequenas coisas ele entrou. E ali ele roubou tu temor, tua obediência. E às vezes sucede outras coisas. Naquele momento que tu desobedeceu, pode que não tenha passado nada. Pero ali o diabo entrou. E quando ele entra, vem destruição. Temor, queridos, não é necessariamente medo de lo que Deus pode fazer.
pero é necessário que tenhamos esse temor de que, através de nosso mau comportamento, podamos comprometer a relação que temos com Deus. Porque isso sim vai suceder. Se uno sigue com a mala prática e sem temor. Sabe, queridos, nosso comportamento pode entristecer ou apagar o Espírito. Que forte isso. Se isso não traz temor para a tua vida, queridos, deveria trair. Porque por causa de minhas atitudes, meu mau comportamento, eu posso apagar o Espírito que vive dentro de mim. E o que me leva a isso? Falta de temor. E na Bíblia, queridos, apagar ou borrar o Espírito significa ignorar, reprimir ou impedir a obra do Espírito Santo em la vida do crente ou na igreja. Como se apaga-se fogo de uma vela. La ação, la atitude, la obra, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, podemos apagar. Aí, às vezes, um está frio ou desanimado. Temor, queridos, é uma palavra que pode trazer um certo peso. Por quê? Porque o temor deve ter essa reverência mesmo. Não é sentimento de medo, pelo traz um peso, porque tu tem que considerar. Porque o que é pecado, o que é mal para Deus, querido, não vai caminhar. Deus já disse em sua palavra. Aqui trago um pensamento de John Bevere, falando sobre temor. Ele disse: "El temor del Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por la persona de Deus e por todas as coisas que Ele declara santo." Estamos começando a entender o que é verdadeiramente temor. Então, a Bíblia habla, queridos, de Deus de um lado amoroso. Deus é amor, sim ou não? Deus é bom, bueno. Bom, Deus é bueno. Amém? Mas sabia que Deus também é juízo? Pero o diabo, queridos, tem trabalhado de uma maneira hoje em dia que as pessoas só querem predicar que Deus é amor. Sim, Ele é e sempre será amor. Ele é e sempre será bueno. Pero Ele também é juízo. E não podemos olvidar isso. Porque isso traz temor a nossas vidas. Aleluia. Não podemos separar, queridos, como se Deus fora pedaços de uma personalidade que elegimos aquilo que nos acomoda em um momento oportuno. Não. Ai, Deus é misericórdia. Então, hace todas as coisas, porque Deus é um Deus de misericórdia. E siga sendo o mal. Não, porque Deus é um Deus de misericórdia. E não sabe que em um momento o juízo vendrá. Deus é amor, Deus é bueno, pero Deus também é juízo. Se sabes, queridos, que estás haciendo lo incorreto, é melhor tener medo que está em pecado e ser juzgado por ele. Sim ou não? Sim. Nesse caso, é melhor ter medo. Porque se tu sigue em pecado, vai ser juzgado por ele. Não deixes que o pecado que entre em tua vida. E a forma de te manter coisas alejadas de tua vida é ter uma vida eterna.
Amém? Amém. Vamos ver para que se quede mais claro do que é temor, uma definição bíblica. Eu mostrei um conceito pelo que é temor. Pelo que a Bíblia diz que é temor. Vamos lá ver. Provérbios 8, 13 e 14. El temor del Senhor es. O quê? Aborrecer el mal. Yo aborreço la soberbia, la arrogância e el mal camino e la boca perversa. Isso é temor. Então, queridos, o temor do Senhor deve nos levar a considerar o que Deus considera. Se Deus considera isso, eu também tenho que considerar. Se o temor do Senhor é isso que deve ter em minha vida, em tua vida. Aborrecer a soberbia, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, porque assim eu estarei andando em temor. O temor do Senhor nada mais é que mirar as situações com a perspectiva divina. Digamos assim, com as lentes de Deus. Como? Amando o que Deus ama, rechaçando o que Deus rechaça, aborrecendo o que Deus aborrece, detestando o que Deus detesta. E aí, coisas que Deus detesta? Sim. Sim. Sabemos que Deus ama a todos. Pero não as práticas de las pessoas, sim ou não? Amém. Amém? Então, há coisas que hablam claramente. Em Provérbios tem um texto que habla que as 6 coisas que Deus aborrece e uma que Deus detesta, abomina. Se isso também é algo que eu detesto, aborreço, abomino, estou andando em temor. Mas se isso é algo que eu miro, não, é outros tempos, as coisas cambiaram, não passa nada, perdeu o temor. O temor a Deus, queridos, é amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta e a sermos o que a Ele lhe importa também seja importante para nós outros. É importante para Deus, é importante para mim. Deus aborrece isso, eu também. Isso não lhe custa para Deus, para mim tampouco. E assim, queridos, vamos ser tal qual Ele é. Aleluia. Amém. O temor é ter um profundo e reverente respeito, assim como Antônio disse, por Deus e por todo o que Ele declara santo. Amém. Quando o temor, queridos, está em nossos corações, hacemos com que aquilo que interessa a Deus também seja de nosso interesse. Deus ama sua casa, eu amo também. Sabe, queridos, nós outros miramos as vidas e las amamos. Somos movidos por compaixão. Com temor, entenda isso. Nós outros repudiamos as coisas, as causas, as ações que são equivocadas, pero não as pessoas. Porque se por causa de atitude de um, tu estás rechaçando essa pessoa, tu não estás andando nem em amor, nem em temor. Amém? Amém. Temer a Deus é someter nossa vontade à sua vontade. E aqui está, queridos, algo que não é fácil.
Porque normalmente o mundo quer ser aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe gusta. Às vezes nem sequer consulta a Deus, com medo de Deus falar que não é isso que Ele quer para a tua vida. Nem sequer consulta a Deus, porque se Deus fala que não é, porque é isso que quero. E sim, e mais adelante, não sai ninguém. Cuidado, queridos, com os pensamentos. Vivi em el temor del Senhor, es vivir em santidade. Reconoce a presença de Deus. Las mejores elecciones que hacemos se basam em temor de Deus. As mejores elecções, decisões que tu pode tomar em tua vida, vai ser com respeito, queridos, vai ser baseado em el temor do Senhor. Senhor, é isso que tu tens para minha vida, para meu futuro? Isso é o que tu planeou para mim? Porque recuerda, queridos, se tu elegir, se vamos imaginar que aqui tem outro passinho. São 3. Um acá, outro acá. Imagina-te que esse passinho acá é o centro da vontade de Deus. Então, em minha vida, por circunstâncias, por coisas, eu elegi ir por esse caminho. Porque eu não consultei a vontade de Deus. E esse caminho eu conheci Helena, conheci Susana, a Jenny. Ou, quiçá, eu tenha elegido ir por esse outro caminho, conheci a Estela, a Joana. Às vezes, queridos, há caminhos que não são maus. Mas Deus queria que eu andasse por aqui. Esse era o plano dele para a minha vida. E quem sabe, queridos, que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Amém. Muito melhores. Teremos, queridos, que ter claro essas coisas. Porque hoje em dia, queridos, não é muito popular, digamos assim, falar sobre esse tema. Hoje em dia, queridos, só querem predicar o evangelho da tolerância, do amor, da inclusão. Tu sabe que hoje em dia existem já muitas igrejas inclusivas? Você sabe o que significa isso? Muitas igrejas. São chamadas igrejas inclusivas, que aceitam as pessoas como elas são. Como é que é? Como elas são. E eu vi semana passada uma entrevista, uma pessoa entrevistando uma pessoa que era homossexual. E aí, ela falando, aí entrou no tema de Deus, e perguntou, não, Deus, o homossexual falou, sou cristiano, sou evangélico, congrego na igreja. Porque Deus não condena, a Bíblia não fala nada sobre o homossexualismo, ele diz. Aí a outra pessoa foi, mostrou na palavra e perguntou para ele, e o que predica em sua igreja? Lá só habla que Deus é amor, solamente. Entende o engano, queridos? Deus ama a todos, mas Deus não ama as práticas, é distinto. Uma igreja, ela jamais pode cerrar as suas portas para nada. As portas da igreja estão abertas para todos. Agora, se não vai a Deus, queridos, a Bíblia habla dele é pecado. Porque Deus nos chama a viver em santidade. Sabe, queridos, estão predicando muito o evangelho que Deus é amor, e é verdade, porque Deus é amor. Pero olvida que Ele também é fogo consumidor. Vamos ver um pouquinho mais no que a Bíblia habla sobre o temor do Senhor. Sabe, queridos, bem-aventurado
és aquele que teme ao Senhor. Você sabe o que é essa palavra bem-aventurado? Mais que feliz e realizado. Seria aquele que teme ao Senhor. Acá em Salmo 112. Bem-aventurado é o homem que teme a Jeová e em seus mandamentos se deleita em grande maneira. Também no Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado todo aquele que teme a Jeová, que anda em seus caminhos. Comerás do trabalho de suas mãos, serás feliz e te irás bem. Ou tem outra versão que habla, serás feliz e próspero. Por quê? Porque anda em temor. Deus não é contra a tua prosperidade, Deus não é contra tu temer tuas coisas, queridos. Pertencendo a Ele, em primeiro lugar em tua vida. Então esse é o resultado para aquele que caminha em el temor do Senhor. Felicidade, se dar bem em tudo, ou ser próspero. Não tem sentido, queridos, buscar as bendições ou os resultados da palavra, lejos das instruções da palavra. Porque é isso que a gente quer. Quer a bendição, mas não quer seguir aquilo que a Bíblia nos instrui a ser, para que a bendição nos alcance. Essa felicidade, queridos, esse ser suprido de tudo em sua vida vai ser como resultado de uma vida de temor. Porque uma vida de temor me leva a uma vida de obediência. Amém. Aleluia. Se não estamos, queridos, constantemente volvendo nossos olhos à palavra, podemos ser tentados de assimilar alguns conceitos que o mundo ha propagado, porque são diferentes do que a Bíblia nos ensina. E é isso que está sucedendo hoje em dia. O mundo tem propagado, tem ensinado coisas que são contrárias às palavras. E as pessoas, eu digo, quero falar melhor, os evangélicos, que não têm muito conhecimento da palavra, estão assimilando essas coisas como verdades. É o caminho que recorremos em nossa vida, assim toda a diferença em os resultados que vamos a desfrutar ao largo de nossa caminhada. A Bíblia também nos exorta ao temor e obediência. Você pode abrir sua Bíblia, eu queria que você pudesse ler esse texto, eu não pus ele aqui, em Provérbios no capítulo 3. Versículo 1. Vou ler aqui. A minha Bíblia é a Reina Valera contemporânea, ok? Digo assim: Hijo mío, não te olvides de minha lei. Guarda em tu coração meus mandamentos. Eles prolongarão os anos de tua vida e te trairão abundante paz. Como é que lá a gente busca a paz? Vai para o campo, vai para o rio, ou a praia, não sei, a escolhi gusta, vai para um local assim aislado, escutando o sonido dos pássaros, ai que paz. Mas não é essa paz que a Bíblia está falando. Sabe que diz a paz que Jesus nos deu? Tu pode estar onde seja. Tu pode estar hasta no pior trabalho que tu tenha, com os piores companheiros que podem existir. Mas tu pode ter paz, porque é algo interior, é dentro. Não é o ambiente que vai te proporcionar essa paz. Está dentro. Independente de onde tu esteja. Essa paz vai estar dentro de ti. Versículo 3. Não te apartes de la misericórdia e la verdade. Ata-las alrededor de tu cuello. Escríbelas em la tabla de tu coração. Assim contarás com o favor de Deus e com a buena opinião ante os homens.
Confia em El Senhor de todo o teu coração. Como? Em algum momento? De todo o teu coração, queridos. Não pode haver, queridos, uma dúvida. Tem que ser inteiro, tem que ser total. Reconhece-o em todos os caminhos e Ele endereçará tuas sendas. Especialmente esse versículo 6 que está aqui, é um texto que eu sempre levo comigo. Reconhece ao Senhor em todos os caminhos. O que tu vai fazer? Não sei, vai cambiar de um trabalho. Consulta o Senhor. É isso que o Senhor quer mesmo para ti? Tu vai fazer coisas, queridos, às vezes simples em teu dia a dia. Consulta o Senhor. Ele já foi teu futuro. Ele sabe o melhor para ti. Às vezes o que tu pensa que é melhor para ti, não é. Reconhece em todos os caminhos, em todo o que hagas. E Ele, por quê? Assim, porque você vê o princípio aqui que Deus estabeleceu? Esse princípio de reconhecer é dar primazia ao Senhor. Deus respeita a tua vontade. Ele não vai aceitar em tua vida nada que tu não permitas. Então, quando eu estou reconhecendo, eu estou dando autorização para Deus para obrar em minha vida. Ele sempre quer ser o melhor, mas vai depender de tua vontade. E esse reconhecer me leva, queridos, a ter a mão de Deus sobre minha vida. Versículo 7. Não seja sábio em tua própria opinião. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele será a medicina de teu corpo. Infundirá alívio a teus ossos. Aleluia. Então, queridos, não é o que eu penso. Não é o que eu creio. Porque o que eu penso pode ser muito distinto do que Deus pensa. Amém? Amém. É reconhecer Deus em tudo o que há. Não haga nada sem consultar a Deus. Para que tenha essa vida feliz, próspera. Amém? Amém. Amém. Sabe, queridos, uma coisa que às vezes me move assim é... Uma coisa que eu penso assim, que me traz um pouco de tristeza e que me quedo pensando acerca disso, é uma frase que eu escutei uma vez de um ministro. Há pessoas que nunca vão entrar na primeira fase, na primeira etapa de sua chamada. Não porque Deus não queira. Aí a gente, por engano, habla, Deus está em controle de todas as coisas. Deus está fazendo todas as coisas. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Tua atitude, queridos, de reconhecê-lo em todas as coisas, de falar sim para o Senhor, vai ser a diferença. Como muitos cristianos costumam falar, Deus está no controle de minha vida ou do meu destino. Como se Deus estivesse controlando todas as coisas. Fazendo como Ele quer, no tempo que Ele quer, como quer. Mas não é assim, queridos, que a Bíblia nos ensina. Se for assim, queridos, muitas coisas não estariam sendo mal. Se Deus estivesse controlando todas as coisas, por que passa tantas coisas malas? Por que está tendo um incêndio aí e, não sei, quizá, até ninhos podem ter morrido, não sei, pessoas? Se Deus está controlando tudo, entender os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. A Bíblia nos ensina a primeiro reconhecer a Deus
para que Ele enderece nossas sendas. Pero este reconhecimento passa por uma série de comportamentos ativos ou ações de nossa parte. Amém? Amém. Por exemplo, querido, depois, se tu vai lendo aqui, desde o primeiro capítulo aqui de Provérbios, não vamos ler, capítulo 1, capítulo 2, tu vai encontrar algo assim: inclina tus ouvidos. Sim ou não? Inclina tus ouvidos. Não deixe com que se aparte de tus olhos. Será que eu tenho que andar com minha Bíblia assim, para que não se aparte de minha vista? Ele está ensinando princípios que tu tem que poner dentro de ti. Que a palavra deve ter a primazia. Porque a palavra, queridos, vai te levar ao temor de Deus. Então, esse inclinar os ouvidos ou não deixar com que se aparte de tus olhos é uma atitude minha. Diga, é uma atitude minha. Amém? Amém. Entenda que vai a parte de Deus e a nossa parte. Há coisas que nos correspondem a você. Por de frente, queridos, os olhos é uma coisa. Agora, não deixar com que se aparte parece algo, como vai ser isso? É fácil poner. Já, olhei cá, pus delante de mim. Mas a Bíblia não habla solamente isso. Não deixe que se aparte. Então, queridos, isso habla que não importa a circunstância. Não importa o que tu esteja passando, quão difícil seja, mantenha-se em la palavra. É isso que ele está falando. É possível? Sim. É fácil? Não. Pero é possível. Amém? Amém. Uma pergunta para ti. Qual é o nível de determinação que temos para manter-nos onde Deus dijo que deveríamos? Tem que estar muito, queridos, com mirada, meu Senhor. Porque senão tu empieza a mirar para um e para outro. E tu vai ver defeitos nas pessoas. Porque todos temos. E aí isso faz com que tu retroceda, desanime, desista. Qual é o nível de determinação para se manter onde Deus te pôs para estar? Muitas vezes, queridos, incluso sabemos que é o caminho ou aquilo que Deus falou para sermos, o caminho que devemos seguir, às vezes está claro para nós outros. Pero, às vezes, um pequeno sopro de uma influência, de um pensamento que alerta desse caminho. Isso sucede? Aleluia. A Bíblia, queridos, associa o temor ao Senhor com o temor à palavra. Jesus e sua palavra são uma. Se tu habla que tem temor ao Senhor, pero se apresenta um texto delante de ti e tu não estás listo para cumprir, queridos, tu não tem temor do Senhor. Porque uma coisa está associada com a outra. Salmo 34, versículo 9 até 14. Ustedes, sus fieles, temam ao Senhor, pois aqueles lhe temem, nunca lhes falta nada. Uau! Aleluia. Isso já é algo grandioso. Aquele que teme, nada falta. Venid, hijos, oíd-me. El temor de Jehová os ensinarei. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muitos dias para ver el bien? Guarda tu língua del mal e tus lábios de hablar engaño.
Apártate del mal e haz el bien. Busca a paz e siga-la. Isso é temor. Necessitamos, queridos. Não é à toa que Jesus dijo, não solamente de pão vive el hombre. Isso não foi só batileno. Todos, queridos, a palavra, a cada dia necessitamos. Porque eu posso estar em uma área da minha vida, bem, obediente. Pero nesse outro aspecto aqui, mais ou menos. Nesse outro, nada. Por isso que necessitamos. Não deje que se aparte de tus ojos. Ponga em tu coração para que haga o que está escrito. Temos que nos manter em esta palavra. Para nos mantermos em temor. Outro texto acá, Provérbios. Gente, aí, olha, eu creio que saiu. Provérbios 13, versículo 13. El que teme el mandamento será. Queridos, es bueno. Acá em Chile, vocês amam muito. Que Deus te bendiga. Eu nunca escutei isso como acá em Chile. Que Deus te bendiga. É bueno decir isso. Eu amo isso também. Pero la bendición viene como resultado de uma vida de obediência. Amém? Amém, amém. Podemos, queridos, aprender a temer lendo a palavra. Que interessante isso. Mira o que está escrito em Deuteronômio capítulo 17. E lo tendrá consigo, hablando de los escritos, e lerá em ele todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Jeová, su Deus, para guardar todas as palavras de esta lei e estes estatutos para pô-los por obra. Então, ele habla de uma constância todos os dias. Está lendo para se manter em obediência a isso que está escrito. Assim eles nasciam, queridos, desde o princípio. Vamos ler os escritos que ele tinha, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava falando. Eles escreviam tudo. E tinham seus momentos onde toda a gente se sentava para escutar aquilo que Deus estava fazendo. Porque isso ia manter neles o temor de Deus. Também aqui em Deuteronômio 31. Harás congregar ao povo, varones e mulheres e niños e tus estrangeiros que estuvierem em tus cidades, para que oigam e aprendam a temer a Jeová nosso Deus, e cuide de cumprir todas as palavras de essa lei. E os hijos de ellos que não supieram, oigam e aprendam a temer a Jeová nosso Deus todos os dias que vivereis sobre a terra donde vais, passando o Jordão para tomar possessão de ele. Congrega, junta todos, vamos escutar o que está escrito na palavra, porque isso vai trazer temor para a tua vida, porque tu necessitas disso em tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Temer ao Senhor, queridos, é amar seus mandamentos e obedecê-los. Amém. Não é simplesmente mirar para a palavra que é hermoso. É para praticar. É exponer-lo em mais alto nível de honor e respeito em sua vida. É demonstrar nosso amor a Ele através de nosso comportamento e nosso testemunho. Mira, queridos, o que o temor pode proporcionar à tua vida. Em primeiro lugar, se tu anda em temor, tu nunca vais andar perdido. Sempre vai estar, querido, seguro de lo que vai ser, para onde tem que ir, aunque tu não tenha toda a visão de tu futuro.
pero tu vai estar seguro. Tu não vai estar como aquele que camina em uma habitação escura sem saber para onde vai. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ele lhe ensinará o caminho que há de escorrer. Agora, ele vai te mostrar, como está em Deuteronômio: pongo delante de ti vida e morte, esse caminho e esse outro caminho. Agora, te aconselho, elija a vida, elija esse caminho para que te vá bem. Deus não vai te pegar, queridos, e te pôr a coisa. Vai por aqui. É aqui que eu quero que tu esteja. Esse não é o caráter de Deus. Ele vai poner, ele vai te mostrar. E tu vai elegir. Está em ti. É assim que Deus é soberano sobre todas as coisas, respeitando também tua vontade. É temor, queridos, te levará à intimidade do Senhor. Uau! Que lugar precioso! E é secreto com o Senhor. Salmo 25, 14. La comunhão íntima de Jeová. É com quem? Não é com todos os filhos, não? Não sei se todos os filhos estão dando em temor. Aqui está claro. A intimidade e é secreto com o Senhor vai ser com aqueles que o temem. A esses que o temem, usará conocer su pacto. Aliança que tu tienes com o Senhor. Uau! O oculto, querido, o Senhor vai te revelar os planos, propósitos, aquilo que Ele está te vendo. Sabe como um papá que mira para seu filho e contempla ele? Ele é um etico, mas já está contemplando ele. Mais adelante, sendo um homem ou uma mulher de Deus, com seu trabalho, com seu estudo, eu não sei, ele está tendo uma visão já de seu futuro, de seu filho mais adelante. Assim é nosso Deus para com nós outros. Pero isso vai te ser revelado na intimidade. Se tu andas em temor. Amém, amém. É temor, queridos, genera confiança. E el dia que temo, eu em ti confio. Aleluia. Uau! Por quê? Porque o temor me leva, queridos, a não andar segundo o que me parece bem. O temor me leva a uma dependência. Essa dependência genera confiança em minha vida. Eu vou estar seguro. Não como uma pessoa indecisa, que não sabe, inconstante. Algo mais. É temor prolonga os dias. Provérbios 10, 27. El temor de Jeová aumentará os dias, mas os anos de los impíos serão acortados. Sabe, queridos, que Deus estabeleceu um tempo de vida para o homem na terra? Sim? Sim. E sabemos que há pessoas que não cumprem esse tempo. E o que passa? Várias coisas podem passar. Pero isso acá também pode estar. A falta de temor ao Senhor levou essa pessoa a uma vida em pecado, a uma vida livre de Deus, ou vários aspectos. O temor te protege do pecado. Com misericórdia e verdade se corrige o pecado. E com o temor de Jeová, os homens se apartam do mal. Não por medo, queridos, que um deixa de fazer algo, mas sabe que consequências podem vir por uma vida em pecado e se aleja disso. Isso é temor. E por último, o temor te livra do mal. O temor de Jeová é para vida
e el que vivirá lleno de repouso el hombre, e com ele vivirá lleno de repouso el hombre. Não será visitado de mal. Uau! Sabe, queridos, Deus te chama hoje a avivar, a perseverar em temor. A isso ser uma constante. A tu não ter momentos de que tu tenha, Senhor. Por isso ser uma constante em tua vida. Provérbios 23:17 habla assim: persevera no temor de Jeová com, diga comigo, todo o tempo. Eu tenho que perseverar todo o tempo no temor. Assim também, queridos, em Provérbios 28:14, bem-aventurado é o homem que sempre teme a Deus, mas é que endurece seu coração, cairá no mal. Sabe, queridos, e muitos endurecem seu coração quando são afrontados por algo, ou quando alguém lhe mostra algo da parte de Deus que não é para a sua vida, cierra seu coração, ou endurece seu coração. E isso aleja do Senhor. Deus se agrada, queridos, del que vive em temor. Acá em Hechos, capítulo 10, já lemos esse texto. Em verdade compreendo que Deus não hace acepção de pessoas, sino que em toda nação se agrada del que lhe teme e hace justiça. Amém? Amém. E também em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12 e 3. Por lo tanto, é necessário que prestemos mais atenção ao que hemos ouído. Não seja que nos extraviemos, porque se o mensagem anunciado por meio de los ángeles foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu seu justo castigo, como escaparemos nós outros se descuidarmos uma salvação tão grande? Aleluia, Pai, graças. Entende que Deus é amor, ele também é juízo. É pecado, queridos, não vai passar como se nada. Vai ter um momento. Agora, queridos, vivemos em um tempo da graça e da misericórdia. Hoje em dia, nesse tempo da graça e da misericórdia, se cometemos algum erro, se saímos do temor, se estamos em desobediência, queridos, simplesmente pida perdão e tu vai volver a essa posição. Amém? Tu vai volver a essa graça, a esse amor, a essa misericórdia. Aleluia. Aleluia. Uma pergunta, queridos. Qual é a causa de los grandes reavivamentos e movimentos cristianos em todo o mundo? O que leva a esses avivamentos? É porque a gente está orando. Porque a igreja se uniu, estamos orando, e aí vai ter esse avivamento. Será que é solamente por isso? Não, isso é bueno. E deve ser hecho. Amém? Deve ser hecho. Pero não é isso, queridos. É quando um povo está andando em temor. Porque se há temor, há santidade. Se há santidade, aí está a presença de Deus. Aleluia. Aí está o poder de Deus. Aí milagres vão suceder. Aí orações vão ser contestadas. Mas que um avivamento de poder e milagres, necessitamos de um avivamento de temor de Deus. Porque se há um avivamento de temor de Deus, queridos, isso vai atrair outras coisas. Vai trazer milagres,
vai trazer coisas extraordinárias, mas se não há temor. El temor del Senhor atrai a manifestação de Deus. Pero lo contrário também é verdade. A falta de temor hace com que as manifestações não sucedam. Tratar as coisas do Senhor como algo normal e sem reverência impede que a obra do Senhor se realize. Se não há temor, honor e reverência ao Senhor, e o ambiente que criamos, Deus mesmo se limita em sua atuação. E, resumindo tudo o que quero trazer para vocês acá hoje, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Todo este discurso termina em o seguinte: teme a Deus, cumpre seus mandamentos. Isso é o todo demônio. Amém. Por quê, queridos? Porque Deus deseja fazer mais em tua vida, em minha vida, em nossas vidas. Pero como estamos levando nossas vidas, vai trazer esse poder ou limitar esse poder em nós outros. Necessitamos entender que Deus espera de nós outros, queridos, temor, não medo, como eu falei para vocês. Ele também espera uma postura e um posicionamento de nossa parte. Temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Viver, queridos, por os caminhos do Senhor não é fácil. Nem todas as coisas vão ser, como se habla, um dito em Brasil, vão ser flores. Se for fácil, queridos, Deus não teria que haver falado várias vezes para Josué. Josué, ser forte e valente. Sim ou não? É algo que nos corresponde a ser. Se for fácil, queridos, qualquer pessoa caminaria. Pero para caminhar nos caminhos do Senhor, há que ter muita força e muito valor. Amém. Está chegando um tempo que se vai a notar a diferença dentro da igreja de aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem, de aqueles que servem ao Senhor, aqueles que não servem, de aquele que anda nos caminhos de Jeová, aqueles que não andam. E eu pergunto para ti, queridos, de que lado vais estar? Vamos nos quedar em pé? Aleluia.